E sem mais delongas, gostaria de convidá-los a abrirem no Evangelho de Marcos. Nós vamos ter um papo muito sério hoje. Glória a Deus. Todos acharam? Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Deixa eu só pegar meu celular aqui, para usar ele como para escorar. Ok. Todos encontraram? Vamos lá? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espíritos imundos, o qual tinha suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque sendo muitas vezes preso com grilhões, cadeias, foram por ele quebradas e feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai dele, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles... E andava ali pastando, repetindo o 11. Uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, e para que entremos neles. E logo Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse dos seus termos. E entrando no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que lhe deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu fiz uma travessura de não trazer meu óculos. Eu estou aqui, sim, né? O meu braço já está até curto. Muito bem. Queridos, esse texto começa dizendo: e chegaram. E para a gente entender algum texto, a gente precisa naturalmente voltar para ver o que o texto diz anteriormente. O texto, se a gente olhar no capítulo 4, vai nos dizer que Jesus
estava ensinando. O ministério de Jesus envolvia sempre ensinar. E Jesus, no capítulo 4, conta a parábola do semeador. E ele conta esta parábola, talvez pensando, porque na parábola do semeador, uma das sementes cai nos espinhos, outra nas pedras, mas uma cai na terra boa. Talvez Jesus já estivesse preparando eles para dizer: hoje nós vamos fazer uma plantação, nós vamos lançar uma semente e ela vai cair sobre uma terra muito boa. E é interessante, porque no 4 também, Jesus despede uma multidão, fala: vocês, vão para casa e coisa e tal, e diz para os discípulos: nós vamos pegar o barco, nós vamos atravessar e nós vamos chegar do outro lado. E Jesus, com as suas atividades, muito intenso, fazendo a obra de Deus, Jesus muito cansado, ele entra no barco e o texto diz que ele adormece. Jesus dorme. Assim que Jesus dorme, o vento começa. E o vento vai ficando mais forte, e as ondas ficam altas, a ponto que o texto diz que a água começa a entrar no barco. E de repente os discípulos se desesperam e dizem: Senhor, acorda, o Senhor não está percebendo, nós vamos morrer. E Jesus acorda e diz: eu te repreendo, mar, eu te repreendo, vento. Espera aí, por que Jesus está repreendendo a natureza, se no episódio anterior, pouco tempo antes, Jesus disse para os discípulos o seguinte: entrem no barco que depois eu vou. E os discípulos pensaram: certamente ele vai arrumar um outro barco e vai. Mas Jesus, que era homem, mas também era Deus, resolveu ir andando sobre o mar. E os discípulos, o vento era contrário, o barco não conseguia romper, e Jesus vindo. E eles pensaram que era um fantasma. Não sei por que cargas d'água eles pensaram isso, mas para aquela cultura eles acreditaram que existia um fantasma, e eles começaram a gritar de pavor. E quando Jesus se aproxima um pouco mais, ele diz: ei, calma, sou eu. E Pedro fala: se é o Senhor mesmo, então me manda ter contigo. E Jesus diz: vem. E o Pedro entra nas águas, anda um pouco, e o texto diz que ele começa a olhar para a tempestade e afunda. Jesus socorre o Pedro e diz ao mar: mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Me faz pensar, na minha concepção, que a tempestade em que Jesus está agora, no capítulo 4, é uma tempestade que tem influência maligna. Porque o inferno, as potestades, de alguma forma, tentaram impedir que Jesus chegasse do outro lado. E uma vez que Jesus não chegasse do outro lado, o milagre que vai acontecer no capítulo 5 não aconteceria. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Talvez a palavra que Jesus tivesse dito fosse para que os seus discípulos, de alguma forma, no meio daquele desespero, pensassem: nós temos uma palavra de Jesus, ele disse que nós vamos chegar do outro lado, então nós não vamos morrer. E quando a gente olha no capítulo 5, ele cumpre com a sua palavra, e eles chegaram do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, acontece algo muito instantâneo. Porque o texto diz que Jesus desce do barco e ele pisa na areia. E quando ele pisa na areia, o cara endemoniado, o gadareno, sai do sepulcro. Jesus pisa na areia. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus disse: tira a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus exclamou: Lázaro, sai para fora. Mas desta vez, havia um homem no sepulcro que, talvez você possa dizer, mas ele não estava morto.
aquele homem estava morto, sabe? Aquele homem havia perdido tudo. Aquele homem havia perdido tudo. E quando Jesus pisa, o texto não diz se os discípulos desceram. Porque quando Jesus põe o pé na areia, eles começaram a escutar um maluco descendo. Saiu do sepulcro, descendo daquela colina, correndo, sabe, em direção a Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele cai de joelho. E quando ele cai de joelho, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te suplico que não me atormentes. Porque Jesus havia dito: sai dele, espírito imundo. Mas Jesus resolve perguntar para ele: qual que é o seu nome? Ele fala: Legião. Mas eu queria destacar, um pouco antes da gente chegar nessa parte, eu gostaria que a gente meditasse na descrição que o Marcos faz a respeito desse homem. Fala que saiu ao encontro, e esse homem saiu dos sepulcros, e esse homem estava possuído por um espírito imundo, e ele tinha sua morada no sepulcro. Ele resolve e conta a história de dois endemoniados, enquanto que Marcos e Lucas resolvem contar histórias apenas desse gadareno. Mas para Mateus diz o seguinte: esses caras eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, aquele endemoniado tocava o terror. O medo era constante das pessoas, porque ele era indomável. Marcos, por sua vez, Marcos 5, fala que, porque tendo sido muitas... Desculpa, o Lucas, o Marcos nós já lemos. O Lucas diz, 8:27, um homem que desde muito tempo estava possesso por demônios, e não andava vestido. A jura da sociedade. Lucidez, sabe? E no momento, talvez no seu momento de lucidez, ele clamava: alguém me ajuda! E Jesus ouviu o clamor desse homem. Jesus ouviu. Muitas vezes,
hoje ele tem trabalhado de forma muito diferente. Quantos jovens hoje não estão fazendo exatamente o que esse cara estava fazendo, se ferindo, se cortando? Dores psicológicas tão grandes que se corta, sabe, tentando buscar um alívio. Pessoas, quando ele se feria, talvez ele pensasse: eu vou me matar, eu não aguento mais viver. Sabe que é proibido a divulgação do suicídio. Você não vai ver nos jornais: quantos jovens suicidou? Porque seria um incentivo. Mas o número é muito alto. Eu lembro de um cidadão que suicidou-se, um cara 1,90 m, bonito, andava, sabe, esses carros importados, filho de gente rica, e ele deu fim à sua própria vida. E o pai, entrou em depressão, e ele estava isolado no quarto. Eu sabia, mas eu não vi. Sabe, porque nós vivemos numa sociedade que cada dia menos a gente olha no olho, sabe? A gente precisa resgatar isso, para que a gente perceba, quando na nossa casa, que Jesus vai falar para aquele cara exatamente, para ele começar a contar lá na casa dele. A gente precisa cuidar da nossa casa. O que está acontecendo na nossa casa? A nossa família vai bem? Aquele cara estava se ferindo, longe de tudo, longe da família. E nós precisamos ser a voz de Deus. Porque muitas vezes, eu vou dizer algo muito sério, muitas vezes negócio, a pessoa está do lado da outra e fala: e aí, tudo bem? E aí, você vai fazer qual consulta? Você vai fazer qual exame? Não tem mais essa, cada um no seu celular, conversando com uma outra pessoa que não está lá, sabe? E muitas vezes nós estamos do lado de alguém, sabe, que está desistindo da vida. Você tem a palavra da vida eterna, mas você não está dizendo. Isso é sério, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. E não importa, você tem que pregar para todos. Mas eu vou pregar para essa pessoa, está tão longe, nem vai vir para a minha igreja, e daí? O que interessa é o reino. E a gente precisa fazer isso, sabe? Nos conscientizar, sabe, de que nós precisamos atender ao ir. Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes, tal. E Jesus então repreende, e Jesus pergunta o nome dele, e ele disse: meu nome é Legião, porque somos muito. E estamos aqui no contexto da Legião Romana, que era em torno de 6.000 soldados. Pensa o terror, a agonia que aquele homem vivia, com esse tanto de espíritos imundos sobre a sua vida. E eles pedem a primeira coisa: não nos atormente. Eles pedem mais uma coisa, ali prostrados. O texto diz que eles adoraram a Jesus. Eles falam: não nos manda para fora desse país, dessa província. E depois eles pedem: deixa a gente entrar nesses porcos. E Jesus nos porcos. Jesus poderia dizer
Não vou deixar porque esses porcos, né, faz parte da economia dessa cidade, esses porcos são caros. Mas Jesus mostra algo muito bacana. Primeiro, né, que para mostrar o valor do ser humano para Jesus, o valor daquela pessoa. Jesus vale mais do que 2.000. Aquele gadareno, sujo, em situação precária, para Jesus ele valia muito mais do que aqueles animais. E Jesus diz, pode entrar. Uma segunda coisa, seria uma prova externa cabal. Imaginem, aquela sociedade que vivia aterrorizada com aquele homem, falava assim, agora eu estou liberto. Se é liberto, você é doido, você está liberto de nada. Corre dele. Mas com aquele acontecimento, era uma prova cabal de que os demônios haviam saído da sua vida e que ele agora estava liberto. Isso é maravilhoso. Olha só, eu acho extraordinário, porque Jesus é de um amor, gente, é de um amor inexplicável. O bom pastor despede uma multidão, atravessa o mar, enfrenta uma tempestade por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Mas você fala assim, mas será que era uma pessoa importante? Não, era uma pessoa que ninguém dava nada por ele. A sociedade discriminou, a sociedade rejeitou, a família rejeitou, os amigos rejeitou. Mas para Jesus ele tinha valor. Valor. E um valor alto. Eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso. E eles entram nos porcos, e os porcos se precipitam no mar. Eu acho bonito esse termo, né, que o Marcos usa. Ele fala que os porqueiros saíram loucos, correndo pelos campos até chegarem na cidade. Lucas diz que a cidade em peso veio, uma multidão, e ficaram olhando. Mas sabe o que assustou aquela cidade? Eles viviam com medo quando eles viram aquele que era endemoniado, assentado, vestido, assentado aos pés de Jesus. A Bíblia diz, e eles temeram. Sabe, uma sociedade que valoriza porcos, mas não valoriza as pessoas. E essa sociedade daquela época é a mesma de hoje, sabe? Porque o que a gente faz? A gente ama as pessoas e usa as coisas? A gente ama as coisas e usa as pessoas. Isso precisa mudar, porque Jesus nos ensina sempre a amar as pessoas. Amar as pessoas. E o mais maravilhoso é que eles falaram assim, mas o que aconteceu? E aqueles porqueiros que contaram. Aconteceu o seguinte, esse homem chegou, aí o gadareno, o endemoniado, veio correndo, parou na frente dele, e ele pediu alguma coisa, e ele deixou, e os demônios entraram nos porcos, e os porcos caíram. Aquela sociedade, toda a multidão falou assim, Jesus, vai embora daqui. Vai embora. Sabe o que Jesus fez? Estou indo. E Jesus começa a entrar no barco. Quando Jesus está subindo no barco, aquele que a gente não pode chamar mais de endemoniado, o liberto, ele, sabe, tem algumas perguntas que talvez você responda algum dia. Quem levou roupa para aquele cara? Na minha cabeça, Jesus já sabia dele. Ele foi lá só para isso. E mais, na minha fantasia da minha cabeça, Jesus levou roupas brancas para ele. Na minha cabeça, aquele homem que estava tudo sujo, fedido, ele se banhou lá no mar. Cabelo penteadinho assim de lado. Quando aquela multidão chegou da cidade, que eles encontraram aquele endemoniado, com roupinha branquinha, sabe, cabelinho penteado, sentado aos pés de Jesus. Porque Jesus certamente, é isso que ele faz conosco, ele troca as nossas vestes também. Ele troca as nossas vestes, ele nos liberta,
Ele nos alcança, Ele nos liberta, Ele troca as nossas vestes e Ele nos envia. Nos envia também. E aquele rapaz diz para Jesus: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Eu quero te acompanhar. Eu quero te seguir. Eu quero ser um discípulo teu. É intrigante. Os demônios fizeram 3 pedidos. Jesus atendeu os 3. A multidão fez um pedido: vai embora. Jesus atendeu. Mas agora tem aquele liberto está dizendo: Jesus, deixa eu estar contigo. Deixa eu te acompanhar. Jesus fala: não. E imediatamente emite uma ordem: vai, volta para a tua casa e conta para os teus o quanto Deus foi bom com você, como teve misericórdia de você. E o texto diz que ele obedece. E ele vai. E ele prega em Decápolis. Decápolis. Que cidade é essa, Decápolis? Decápolis era 10 cidades. Vou até falar para vocês o nome delas: Citópolis, Bela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Rafana, Canata, Gadara, Ipos e Damasco. Eram essas cidades. E o texto nos diz que aquele que fora endemoniado pregou nessas 10 cidades. Ele obedece à ordem de Jesus, vai para casa. Eu gostei muito de um pastor que disse o seguinte: quando aquele endemoniado estava voltando, ele imaginando, um menino diz: mãe, o pai está vindo. Fala: então corre, que ele vai quebrar tudo. Fala: mãe, mas ele está diferente. Ele está diferente. E ele estava diferente. E ele conta para a família dele: eu me encontrei com Jesus. Eu estava morrendo, mas ele me achou. Ele me achou. Eu estava fedendo, ferido, machucado. Ele me achou. Ele me libertou. Gente, isso é maravilhoso. E o texto diz que ele obedece, que está lá no 20. E foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Alguém olhava, falava: ei, mas esse aqui não é aquele maluco que quebra tudo, que ninguém segura, que ninguém prende? Ele dizia: sou eu. Eu me encontrei com Jesus. Jesus dá uma ordem. Gente, presta atenção. Presta atenção. Jesus diz para ele: você vai contar, não é com uma ênfase no que o diabo te fez. A ênfase é no que Deus te fez. A ênfase não é para ele ficar preso: porque eu era assim. Não. A ênfase é: o que Deus fez por você. E esse é um desafio nosso. E Jesus também. Eu não tenho dúvida que a palavra de Jesus para você também é essa. Conte para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? Gente, a gente se acostumou com a tragédia. Sabe o que a gente valoriza? Irmãos, eu quero contar um testemunho. O meu carro capotou 20 vezes e eu nem morri, olha eu. É bom, é maravilhoso. Mas, e quando Deus está te guardando e você não vê? É por isso que eu gosto muito de uma história de um cara que chega para o pai, né? Pastor Giovanni já me viu falar isso. Disse: pai, eu tenho um milagre para te contar. Você não acredita, pai? Eu botei no cavalo aqui da fazenda, fui para a cidade, e o cavalo pisou no buraco do tatu, o cavalo caiu. E olha para mim: pai, não machuquei nada. E o pai dele falou assim: eu também quero te contar um milagre. Tem 20 anos que eu vou de cavalo para a cidade. O meu cavalo nunca caiu. Então a gente precisa dar valor naquilo que Deus tem feito por nós. Porque a normalidade é uma bênção extraordinária.
Eu costumo dizer que a coisa mais fantástica é quando você... Não sei se você... na sua casa, quem apaga a luz e fecha a porta. Mas quando você tranca a porta e apaga a última luz, a sua família está todinha em casa. Gente, isso é maravilhoso demais. É maravilhoso. E eu fico pensando, umas 3 vezes que eu posei num hospital, acompanhando alguém, numa cadeira daquelas de bar. Gente, é muito sofrido, a noite é muito longa. E quando tudo vai bem, eu preciso louvar, bendizer a Deus pela bondade dEle ao meu favor. É extraordinário isso. Mas eu quero já finalizar. A hora já até passou, pastor. Eu vou finalizar rapidinho. O pastor falou para mim assim, 19h20. E eu esqueci de olhar lá. Me perdoe. Mas eu já estou finalizando. 5 minutos. Jesus deu uma ordem para aquele rapaz, para ele contar para a família. Mas ele foi além. Ele prega dia e noite em 10 cidades. Aí você pensa assim, Jesus é a primeira vez que ele vai em Decápolis e ele é mandado embora por causa de porcos. Aí Jesus volta. Eu queria que você, para ficar mais fácil, você vai lá no 7. No 7, versículo 31. Olha só que lindo isso. E ele, falando de Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Decápolis, por acaso, é as 10 cidades que aquele homem pregou? Sim. Então vamos ver o que aconteceu. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, olha essa palavra, multidão, tem uma multidão para ouvir Jesus. Quem falou de Jesus? Se essa é a segunda vez que Jesus vai naquelas bandas, ninguém tira da minha cabeça que foi o ex-possesso. E acontece algo maravilhoso, porque Jesus, eu vou falar isso, Jesus ele entra, sabe, na cidade de Gadara, eu não sei se é exatamente se era essa região, mas ele entra de forma que ele trata com o gadareno de forma particular, só eles, ele não expôs ele. Não expôs ele a um espetáculo, talvez aquele homem espumou a boca e coisa e tal, e fez barulhos e grunhidos. Na hora da sua libertação, Jesus não o expôs. Jesus vai lá no momento em que só está ele e os discípulos ali. E agora, Jesus está naquela região de Decápolis e trazem para ele um homem surdo e que falava dificilmente, e Jesus não cura aquele homem na frente da multidão. Jesus separa ele, fala, peraí, agora a gente vai conversar. E quando Jesus está em particular com aquele homem, Jesus põe os seus 2 dedos no ouvido do homem, pega a sua saliva, passa na língua do homem e grita, Efatá! E aquele homem ficou curado na hora. Aí Jesus, sabe o que Jesus fez? Conta nada para ninguém. E o texto diz, e quanto mais o proibia, mais ele contava. Jesus ganhou mais um missionário. Mais um para anunciar. E quando a gente vai lá para o 8, Jesus está lá para aquelas bandas. Uma mulher vai atrás dele, a mulher cananeia. E a gente conhece a história. E ela clama pela libertação da sua filha. E Jesus diz, não é bom tirar o pão dos filhos e tal. E aquela mulher diz, Senhor, mas os filhos comem das migalhas, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa e tal. E Jesus, naquela região, parte para o deserto e uma multidão o acompanha por 3 dias. E Jesus chama os seus discípulos e fala, eu tenho compaixão deles. E Jesus fala, o que vocês têm? Ele fala, a gente tem 7 pães. Na verdade, eles tinham 8. Mas entregaram para Jesus 7 pães. E se alimentaram naquele dia, na segunda multiplicação dos pães, dos confins de Decápolis, 4.000 homens
fora mulheres e criança. Quem pregou? Quem fez a obra, sabe, de evangelização. Aquele homem foi o primeiro evangelista, missionário daquela região. Sabe, isso é extraordinário. E eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, meus queridos, Deus tem nos chamado para sermos a voz, sabe, que anuncia. Para sermos a voz que diz, tem solução. Jesus é aquele, sabe, que pode. Nós falamos de um Jesus tão amoroso, que viaja, sabe, e que os evangelistas falam o tempo todo, e moveu-se de íntima compaixão. Mas quando o Satanás vê Jesus, ele cai tremendo, clamando, não nos atormente, sabe, porque ele é todo poderoso, ele tem poder, sabe, aquele homem que o texto diz que era indomável, ele domou o mar, a fúria do mar e do vento, ele domou, porque ele tem poder sobre todas as coisas, e nós precisamos ter esta convicção de que o nosso Deus, ele pode. Eu sei que nós enfrentamos desafios o tempo todo, mas nós precisamos deixar cravado nas tábuas do nosso coração, a minha oração pode muito, porque o meu Deus pode tudo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.